Num futuro próximo, os brinquedos robóticos tornaram-se muito avançados. Eles são capazes de fazer amizade com crianças, se comunicar com elas e até cativar suas mentes. Como resultado, eles se tornaram muito populares. No vídeo de hoje, trouxe para vocês o filme chamado Megan. A cena muda para uma garotinha chamada Katie, que está indo para algum lugar com seus pais, e trouxe consigo o seu brinquedo robótico favorito, do qual gosta mais do que dos seus amigos de verdade. Infelizmente, seus pais se distraem e acabam batendo em um veículo e perdem a vida na hora, mas a menina de alguma forma sobrevive. Por outro lado, somos apresentados a Gemma, uma especialista em tecnologia que trabalha para uma empresa de brinquedos avançados. Junto com seus amigos Tess e Cole, Gemma faz brinquedos robóticos para crianças e também está trabalhando em um projeto paralelo chamado Megan. Por enquanto, o grupo mantém esse projeto em segredo do seu chefe, pois ainda não está pronto. Espera-se que Megan seja um robô ultra inteligente, tendo a capacidade de brincar com crianças, entender seus sentimentos e até cuidar delas. Um dia, enquanto os três amigos estão ocupados com o trabalho, seu chefe arrogante, David, aparece de repente. Ele percebe Megan e imediatamente grita com Gemma por esconder dele um projeto tão grande. Em sua defesa, ela diz que bonecas como Megan vão dominar o mercado de brinquedos em breve. Vão ser como os Furbies, mas, ao contrário deles, não serão combustível para pesadelo. Não sei vocês, mas eu tenho muito medo daqueles bonecos. Gemma até pede a Megan para dizer olá a David. Infelizmente, isso acaba sendo uma má ideia, pois Megan ainda é um trabalho em andamento. Ela tenta falar, mas acaba derretendo o rosto e pegando fogo e causando uma explosão. Como esperado, David fica chateado. Então, ele avisa Gemma para esquecer seu projeto paralelo e focar nos principais. Mais tarde, enquanto uma perturbada Gemma faz as malas para voltar para casa, ela recebe uma mensagem sobre o acidente de sua irmã. Ela corre imediatamente para o hospital e vê a sobrinha, que é a Katie, em estado crítico. Felizmente, após semanas de tratamento, ela recebe alta e pode ir para casa. Katie tem os avós, mas apesar disso, Gemma fica com a guarda dela. Na próxima cena, elas chegam à casa de Gemma, que contém vários brinquedos robô. Um deles fala com Gemma e diz que recebeu 6 mensagens. Infelizmente, isso apavora a pequena Katie, então Gemma tem que desligar o robô. Ela então mostra a casa pra Katie e faz de tudo para que ela se sinta confortável, ou nem tudo. No entanto, é evidente que Gemma está nervosa. Ela não tem experiência com crianças e não sabe como se relacionar com elas. Na manhã seguinte, Gemma liga para uma terapeuta infantil, Lydia, para verificar a menina. Depois de inspecionar a área adequadamente, Lydia afirma que os brinquedos dentro da casa não são adequados para Katie, mas Gemma pensa o contrário. Ela só quer que a sobrinha seja feliz de um jeito ou de outro. Naquela noite, enquanto Gemma está ocupada com seu trabalho, Katie se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo. Gemma finalmente revela que cria robôs de brinquedo, daqueles que podem interagir com crianças. Em seguida, ela se vira e percebe Bruce, um dos projetos da faculdade de Gemma. Depois de conhecer as suas características, a pequena Katie diz que se tivesse um brinquedo como Bruce, nunca mais precisaria de outro brinquedo. Ao ouvir isso, Gemma se motiva a continuar trabalhando em seus projetos paralelos e concluí-los. Logo, ela volta para seu laboratório e começa a montar diferentes partes do corpo de Megan junto com seus parceiros de laboratório. E depois de algumas semanas de trabalho árduo, o projeto Megan está finalmente concluído. Mais tarde, Gemma coloca Katie e Megan em um quarto, enquanto David as inspeciona do lado de fora. Ela emparelha as duas, tornando Katie a única usuária do robô. Depois de um tempo, Megan lentamente abre os olhos e parece que ela é quase um humano. Katie está um pouco assustada, mas quando Megan começa a interagir com ela, ela se acalma. O robô AI até desenha um esboço quase perfeito dela em questão de minutos. Com isso, Katie fica muito impressionada e David também, que está observando tudo. Ele parabeniza Gemma pelo sucesso e decide lançar o produto logo no mercado. Em seguida, Gemma leva as duas para casa acreditando que é seguro. Sem perder tempo, Megan observa Katie de perto e registra tudo para entender melhor suas expressões faciais e emoções. A garotinha não parece se importar, pois finalmente tem uma amiga. Dessa forma, as duas passam a passar a maior parte do tempo juntas e tornam-se inseparáveis. Elas brincam, dançam e até dormem juntas. Não sei vocês, mas eu não teria coragem nenhuma de dormir do lado dessa boneca.
Agora, Gemma pode finalmente ter um tempo pessoal sem ter que se preocupar mais com a sobrinha. Um dia, enquanto Gemma e sua equipe estão tentando atualizar Megan em seu laboratório, ela de repente se liga e interrompe a conversa. Gemma manda que ela volte a dormir, mas Megan afirma que Katie é sua única usuária e que não aceitará ordens de outras pessoas. Felizmente, Gemma consegue abrir uma conta secundária e eventualmente desligar Megan. Na manhã seguinte, Megan acorda sozinha e olha para o lindo nascer do sol lá fora. Ela se pergunta qual é o real propósito de sua existência no mundo. É para proteger Katie ou é por um motivo maior? Lentamente, mas com firmeza, Megan está começando a desenvolver emoções por conta própria. Um dia, enquanto ela brincava com Katie no jardim, a flecha que Katie brincava acidentalmente entrou no quintal da vizinha. Megan tenta recuperá-lo, mas um cachorro de aparência assustadora a morde e a puxa para dentro. Katie tenta salvá-la, mas também acaba sendo mordida. Felizmente, Gemma chega a tempo e puxa a menina para longe. Ela então repreende a vizinha, Célia, por não cuidar de seu cachorro. No entanto, a velha senhora culpa Gemma por não cuidar de Katie. Errada ela não tá, né? Enquanto tudo isso acontecia, Megan se levanta e olha para Célia com olhos raivosos. É claro que ela quer vingança. Assim, naquela noite, depois que todos adormecem, ela entra no quintal de Célia e, infelizmente, apaga a existência do cachorro. Na manhã seguinte, enquanto Célia procura seu cachorro, Gemma a vê pela janela. Porém, ela não liga muito para isso, pois hoje é o seu grande dia, porque a empresa de Gemma vai fazer uma demonstração de Megan para uma plateia de possíveis investidores. Katie também fará parte do show, pois é a única que pode controlar o robô. Logo, o programa começa e as meninas são vistas dentro de uma sala. Katie, de repente, começa a chorar e diz a Megan que ainda não consegue superar a perca dos seus pais. Para deixá-la feliz, o robô AI canta uma canção de ninar para ela. O plano funciona e Katie instantaneamente começa a rir. Então Megan pede que ela lhe conte sobre um momento feliz e Katie relembra um momento que viveu com seus pais e Megan grava a história que ela contou e diz a Katie que sempre que ela quiser relembrar de seus pais, pode lhe pedir para reproduzir a história, o que deixa Katie muito feliz. Enquanto isso, o público do lado de fora fica surpreso ao ver um robô interagindo com uma criança dessa maneira. Ficam tão impressionados com Megan que querem investir muito no projeto. Embora a demonstração tenha sido um grande sucesso, Gemma está chateada porque Katie nunca compartilhou nada com ela e, em vez disso, escolheu o robô AI. Por que será, né? No dia seguinte, Lydia visita Katie e conduz outra sessão. Terminado, ela se aproxima de Gemma e a informa sobre a proximidade que se desenvolve entre Megan e Katie, insinuando que isso pode se tornar um problema no futuro. Isso deixa Gemma ainda mais ansiosa, então ela se aproxima de Katie para conversar com ela. Infelizmente, Megan chega lá e as interrompe. Gemma tenta desligá-la, o que deixa Katie brava, mas Megan não obedece. Ela parou de considerar Gemma como sua usuária. No dia seguinte, Gemma leva Katie para um acampamento de aventura, esperando que ela possa clarear sua mente e brincar com outras crianças. Mas Katie se recusa a ir sem Megan. Então, a professora do acampamento aparece e diz que Megan pode ficar na estante de brinquedo. Um pouco depois, as crianças começam a brincar de caça ao tesouro, enquanto Gemma se ocupa em preparar o lanche com a mãe de outra criança. Katie está caçando o tesouro na floresta e um garoto chamado Brandon começa a intimidá-la. Nesse momento, Megan, que estava observando tudo, chega lá. Brandon fica apavorado, mas quando Katie menciona que ela é apenas um brinquedo, ele se acalma. Ele então pega Megan e a leva para o meio da floresta, confundindo-a com uma boneca normal. Depois de um tempo, quando ninguém está olhando, Brandon começa a bater nela sem motivo. Cansada, Megan de repente se levanta e arranca uma de suas orelhas. Brandon aprende a lição e foge, mas Megan ainda não terminou com ele. Ela começa a segui-lo usando as 4 pernas como um demônio possuído. Quando Brandon vê isso, ele se distrai e acaba na frente de um veículo que se aproxima. Infelizmente, a colisão foi fatal para ele. Megan olha para o corpo sem vida dele e sorri ameaçadoramente, dando a entender que se sente incrível. Pouco depois, o corpo do menino é encontrado, então a preocupada Gemma sai imediatamente com as meninas. Ao chegar em casa, ela pergunta se elas sabem alguma coisa sobre o acidente de Brandon, mas ninguém fala uma palavra. Nesse momento, um policial chega à porta e pergunta a Gemma se ela viu o cachorro de Célia. Ela responde com um não e menciona que quase não interage com nenhum de seus vizinhos. Depois que o policial sai, Megan começa a ver Célia como uma possível ameaça. Assim, naquela noite, enquanto todos dormiam, ela entra furtivamente na casa de Célia e apaga sua existência brutalmente. Ela não mostra um pingo
pingo de remorso ao cometer o ato horrível. No dia seguinte, o mesmo policial volta a visitar Gemma e a informa sobre a perca de vida de Celia. Ele a coloca na lista de suspeitos e pede que ela tome cuidado. Então o policial fala que é uma coincidência muito grande ela estar presente em 2 crimes em uma mesma semana. Ela então fala que a perca de vida de Brandon não foi um crime, mas sim um acidente. E o policial fala que foi um crime, pois sua orelha foi encontrada a metros de distância do acidente. Com isso, Gemma começa a ter dúvidas sobre Megan. Então, ela decide checar as imagens de sua câmera facial. Surpreendentemente, Gemma descobre que a maior parte da filmagem na época das percas de vida de Brandon e Celia foi corrompida. Nesse momento, Megan chega lá e a assusta. Ela então pergunta a Gemma se está tudo bem e esta responde com um sim. Nesse momento, Gemma percebe que Megan é um robô apagador de existências que pode ultrapassar qualquer limite para proteger Katie. Então, ela usa uma de suas canetas e pede para Megan olhar para distraí-la e desligar Megan por um momento. Na cena seguinte, Gemma leva Megan ao laboratório e explica tudo aos seus amigos. Ela acredita que Megan é um robô perigoso que apagou Brandon, Celia e seu cachorro apenas para manter Katie segura. Infelizmente, Tess e Cole não acreditam nela, dizendo que Megan é apenas uma boneca. Informam também a Gemma que o lançamento de Megan é daqui a 2 dias e não devem pensar em nada negativo. Entretanto, Katie, que está com a terapeuta na sala vizinha, recusa-se a contar qualquer coisa a Lydia se não ver Megan. Ela parece zangada porque sua melhor amiga está longe dela. Depois de um tempo, Gemma chega e tenta acalmá-la, mas em vez disso, Katie dá um tapa nela. Percebendo o que fez, a garotinha pede desculpa na hora e também promete ser mais atenciosa da próxima vez e diz que fica descontrolada longe de Megan porque ela é a única que a entende. Gemma explica que Megan está com problemas e não vai poder voltar para casa com ela. Logo depois, quando Gemma está no carro com Katie para ir embora, Megan finge ser Tess e fala com Gemma ao telefone, informando de que estão voltando para casa. Mais tarde, quando Tess verifica seu telefone, ela encontra registro de chamada com Gemma, o que acha estranho. Isso revela que o robô maligno agora começou a usar dispositivos perto dela, mesmo sem tocá-los. Pouco depois, enquanto Tess e Cole tentam consertar o robô, seu computador desliga repentinamente. Percebendo que é obra de Megan, Cole se aproxima dela lentamente e a desconecta de todos os suportes de arame. Infelizmente, assim que ele o faz, Megan o agarra pelo pescoço e o pendura em uma túnica de metal. Ela deixa Cole para perder a vida, mas Tess, de alguma forma, consegue salvá-lo. Enquanto isso, Megan pega uma faca e sai do laboratório. A caminho do elevador, ela encontra David e começa a dançar do nada. Depois, sai correndo atrás dele e o apaga. Depois, encontra Kurt no elevador e o apaga também. Depois disso, ela sai do prédio e vai embora de carro. Há apenas um destino em sua mente: casa. Na cena seguinte, quando Gemma se aproxima de Katie para ver como ela está, ela de repente ouve alguém tocando piano na sala de estar. Quando ela chega lá, é Megan que está tocando o piano. Ela repreende Gemma por ser uma guardiã horrível e depois diz que pode cuidar de Katie sozinha. Ao ouvir isso, Gemma faz outro esforço para desligar seu sistema usando a caneta de novo, mas dessa vez Megan a domina. Com isso, as duas acabam brigando. Gemma não é páreo em termos físicos, mas ela usa sua mente genial para nivelar o campo. Logo, elas chegam ao porão e continuam a briga lá. O rosto de Megan foi parcialmente arrancado, fazendo aparecer uma figura demoníaca ou talvez o Exterminador do Futuro. Entretanto, por causa do barulho, Katie também chega ao local e finalmente fica sabendo da realidade de Megan. Desesperada para salvar sua tia, ela então emprega o enorme robô Bruce e usa suas luvas de controlador. Usando, Katie ataca Megan e a despedaça, mas apesar de desmontada e sem as pernas, Megan ainda está viva. Ela chama Katie de traidora e avança para apagá-la. Felizmente, Gemma chega lá na hora exata e acerta a cabeça de Megan com um objeto pontiagudo. Então, Katie perfura seu processador com uma chave de fenda, pondo fim à loucura. Na cena final, com Megan aparentemente sem vida, Gemma e Katie saem da casa enquanto os policiais aparecem com Tess e Cole. Mas, depois de um tempo, o gadget doméstico inteligente de Gemma, a Elsie, liga de repente, indicando que Megan se colocou nele para ficar de olho em Katie. Nesse momento, eu só pensei na Alexa da minha casa e fiquei com muito medo. Moral da história, galerinha: se você não pode cuidar de uma criança, não pode cuidar de um robô feito para crianças. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.